Você vai conhecer neste vídeo mais um grande lançamento para o mercado fotovoltaico brasileiro. Trata-se deste microinversor da marca Sage que nós recebemos em uma grande parceria que fechamos diretamente com a Sage. Este é um microinversor muito bacana mesmo e olha, tem muita coisa show de bola que eu preciso falar para você deste microinversor. Estou com uma cola muito bacana aqui para não esquecer das principais características aqui deste microinversor. Está aqui também na nossa mesa aqui, né, na nossa pequena bancada, esta outra embalagem grande aqui que a Sage também nos enviou. Acredito eu que deva ser algum brinde, alguns brindes, alguma coisa do tipo, mas isso daqui nós vamos mostrar para você mais ao final do vídeo. Então eu vou deixar aqui no fundo e vamos focar aqui no microinversor. Vou contar aqui para você as características principais deste microinversor e já eu vou dizer para você o que você vai encontrar na embalagem do microinversor quando você for fazer a instalação aí de um sistema fotovoltaico off-grid com microinversor Sage. Diga-se de passagem, muito bonito mesmo o design desse microinversor. Olha isso aqui, gente. Eu gostei demais, achei super bonito, super harmonioso. Claro que vai ficar embaixo dos módulos fotovoltaicos e tudo mais, mas é muito bonito. E para mim, o LED de indicação de funcionamento deveria ser aqui, ó, nesse círculo verde aqui. Já pensou? Ficaria muito bonito mesmo. Porém, a gente não conseguiria enxergar nada, está embaixo dos módulos fotovoltaicos mesmo, né? Mas muito bonito, gostei demais aí do design desse microinversor. Os recursos principais que o microinversor Sage M2 tem é muito legal. Suporta uma corrente de entrada máxima de 20 amperes. Isso quer dizer que você vai poder tranquilamente fazer projetos e instalações com módulos fotovoltaicos de maior potência. Já visto que nós temos aqui no mercado brasileiro módulos fotovoltaicos cada dia com potências maiores. Já temos aí na ordem de 640, 670 watt pico. E esse microinversor já está preparado para módulos fotovoltaicos de até 700 watt pico. Exatamente, olha que incrível isso. Você vai conseguir trabalhar com módulos fotovoltaicos com uma faixa de potência gigantesca com este microinversor. Ele conta com 4 MPPTs individuais, sendo um MPPT para cada placa fotovoltaica de forma independente. Isso é muito bom porque maximiza a eficiência e produção fotovoltaica do microinversor, da usina em si onde esse microinversor está instalado. Isso é muito bom e faz uma diferença bem grande aí na hora da decisão e escolha pelo microinversor a ser utilizado. Claro que não é só esse ponto que deve ser levado em consideração, mas é um dos que faz uma diferença bem legal aí, tá bom? O microinversor Sage M2 trabalha com baixa tensão na entrada de módulo fotovoltaico, ou seja, tecnologia MLPE, né? Eletrônica de potência a nível de módulos, né? A nível de placa fotovoltaica. O que quer dizer que trabalha com tensões baixas, na ordem de 60 volts máximo. E o que isso quer dizer, Eduardo? Quer dizer que oferece muito menos riscos à instalação fotovoltaica, a choques elétricos por corrente contínua, que é altamente perigoso. Questões aí também de arco elétrico. Então, ou seja, é característica aí desse tipo de tecnologia que está embarcado no microinversor Sage M2. Olha que bacana isso aqui. Chega mais perto, Lucas, para o pessoal frisar bem o que eu vou falar aqui agora. Isso aqui para mim é top demais. Potência máxima de 2.250 watts, ou seja, 12,5%
mais potência do que a média geral de mercado, que é de 2.000 watts. Isso para microinversores monofásicos, como é o caso desse daqui. É um inversor monofásico que trabalha com potência de 2.250 watts e rede elétrica de 220 volts, fase neutro mais terra, ou pode trabalhar tranquilamente em redes 220 volts, fase mais terra, como é o caso da minha residência, da minha região aqui do meu laboratório. E eu vou mostrar na prática a instalação desse microinversor em breve, inclusive configurações de monitoramento, tá? Para mim, eu acho isso incrível, um microinversor relativamente pequeno para a potência que ele oferece, muito bacana mesmo, tá? O microinversor Sage M2 tem uma eficiência de 97%. Isso é de até 97%, mas pode ter certeza que vai chegar nesses 97% tranquilamente. Isso é muito bom, porque você vai ter pouquíssimas perdas, tá? E por ser uma tecnologia MLPE, trabalha com eletrônica a nível de módulos, né? A gente tem facilmente aí uma maior eficiência na produção geral em um dia. Quando eu digo eficiência, pessoal, não quer dizer que você vai comparar aí com o do teu vizinho, com o do teu amigo, num determinado horário e o dele está produzindo mais ou o seu está produzindo mais naquele horário específico. Não, não é isso não, tá? Isso não quer dizer que é mais eficiente ou menos eficiente. Eficiência, quando a gente fala, quer dizer numa janela de produção fotovoltaica, por exemplo, de um dia. Começa a produzir mais cedo, fica mais tempo na potência máxima e para de produzir mais tarde. Isso é muito bacana, isso sim é uma eficiência, né? E nesse caso a tecnologia MLPE, que é o que está embarcado nos microinversores, sobretudo no microinversor Sage, que é um grande lançamento, proporciona isso para as instalações fotovoltaicas. O mais interessante também, para mim, eu acho que é o ponto primordial de microinversores. Claro que tem vários outros, mas para mim, Eduardo Aquino, é o fato de você poder monitorar módulo a módulo fotovoltaico e conseguir descobrir facilmente problemas na instalação, analisar o que está acontecendo e o mais interessante, sombreou um módulo, continua produzindo com uma potência muito boa os outros módulos. Isso é incrível para a tecnologia MLPE. Tenho tecnologia MLPE e em breve vou substituir por este microinversor aqui com tecnologia MLPE da Sage para a gente fazer vários testes aqui e demonstrações para você e vou começar a utilizar este microinversor. Já tenho aqui na minha instalação o inversor Sage R5 de string, de parede. Já demonstramos aqui para você em parceria com a distribuidora Serrana Solar. E agora essa parceria diretamente com a Sage e vai trazer mais conteúdos com outros equipamentos também. Agora vamos aqui às características, né, deste microinversor. Vou falar para você o que está na etiqueta aqui, o Lucas vai mostrar mais de perto aqui para você, mas olha só. Microinversor modelo M2 2.25K S4. Está mostrando bem aí, Lucas? Maravilha. Quantidade de entradas pares 4, ou seja, 1, 2, 3, 4 pares de entrada para cada MPPT, positivo e negativo, PV1, PV2, PV3 e PV4, ok? Quantidade de MPPTs, 4, como acabei de falar. Tensão máxima de corrente contínua, 60 volts. Faixa de operação do MPPT, de 35 a 50 volts. Corrente máxima na entrada de cada MPPT, 20 amperes, corrente contínua. Corrente máxima de curto-circuito, 25 amperes, completamente compatível com módulos mais potentes da atualidade. Grau de proteção IP67, faixa de temperatura de operação ambiente, ou seja, temperatura ambiente para a operação dele, menos 40 graus a mais 60 graus, isso ambiente, ok? Deixa eu ver a categoria de sobretensão, no caso a categoria dos DPS que estão englobados aqui dentro. Categoria 2 para corrente contínua,
categoria 3 para corrente alternada, então já tem DPS integrados, tá bom? Tem aí várias certificações, inclusive certificação do Inmetro, você vai homologar tranquilamente o seu projeto fotovoltaico. Potência aparente CA nominal 2.250 VA, potência CA nominal em watts 2.250 watts, tensão CA nominal 220 volts, fase neutro mais terra ou, como disse, pode usar também fase mais terra, ok? Frequência CA 60 Hz, corrente máxima fornecida na saída CA 10.2 amperes, fator de potência 0,8 avançado ou 0,8 atrasado, classe de proteção 1, tipo de isolamento, topologia de isolamento, isolado, ou seja, ele é isolado em relação à rede elétrica, a parte de PV, corrente contínua, em relação à rede elétrica. E o que você vai encontrar, né, dentro da embalagem aí? Eu até falei que ia mostrar já logo de cara, mas me empolguei falando das características. Quando você receber o microinversor para a instalação, você vai encontrar o microinversor, é claro, com o cabo de conexão CA, para a gente fazer a ligação na parte CA da rede elétrica, tá bom? No quadro aí do teu cliente, de repente num QDCA, depende muito de como você for fazer a instalação, ok? Então é exatamente dessa forma que vai vir. Lembrando uma coisa muito importante, estava me esquecendo. Esse microinversor já tem Wi-Fi integrado. Através dessa antena, mostra aqui, Lucas, ó. Essa antena que está aqui é a antena do monitoramento Wi-Fi que ele já tem integrado a ele. O que quer dizer que não vai ser necessário o uso de nenhum dispositivo externo para o monitoramento. Você vai conectar ele diretamente ao roteador Wi-Fi do teu cliente. Agora, dentro da embalagem, microinversor com o cabo de conexão CA, como eu te falei, né? Vai também acompanhar aí cabo tronco para a gente poder fazer a instalação, ok? E aí vai desse microinversor já com o conector direto no QDCA do teu cliente, tá bom? Esse conector que tem aqui é um conector com proteção IP68 que suporta 40 amperes, tá bom? E aí o cabeamento que tem aqui, que acompanha esse aqui que veio para mim, é um cabeamento muito provavelmente dedicado para a ligação de um único microinversor. Mas você pode colocar até 3 microinversores por cabo-tronco desse, que vai trabalhar tranquilamente. Se precisar ligar mais de 3 microinversor, segundo cabo-tronco, e aí cada cabo-tronco com 3 microinversores vai no QDCA, cada um respectivamente com o seu disjuntor. E do QDCA você vai interligar aí na rede do teu cliente, tá? Vai acompanhar aí para você também na embalagem um pacotinho aqui com esses itens aqui, olha só. Vai fazer a instalação de um único microinversor, não vai instalar 2? Olha o que acompanha aqui, ó. Um conector CA para você ligar o cabo diretamente nesse conector, plugar diretamente no microinversor e ligar ao QDCA no disjuntor. Não precisa necessariamente passar pelo cabo tronco. Isso é muito bacana mesmo, tá? Muitíssimo interessante, tá bom? Acompanha aí também uma tampa, caso você for utilizar aí o cabo tronco com esse tipo de conector aqui, o final vai ficar dessa forma aqui, ó. E para que você consiga ter aí a compatibilidade IP67, IP68 do próprio conector, vem essa conexão, essa tampa, você vai tapar aqui, ó, rosquear, dá o torque adequado para vedar em 100%. Acompanha também 2 chaves, tá? Esta chave aqui para a gente poder fazer o aperto aqui desse conector aqui, ó, dá o torque adequado para fazer a vedação, ok? E para a gente fazer a desconexão aqui também, ó. Preciso desconectar para uma manutenção, olha só, super fácil e prático, tá?
e essa outra chave para a gente fazer a abertura desse conector aqui, ó, tá? Desse tipo de conector. Tem curiosidade de ver como que ele é por dentro? Chega aí, Lucas, para a gente mostrar aí, o pessoal ver como que esse conector aqui é por dentro. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Vai precisar fazer a instalação de mais um conector desse para continuar o cabo-tronco. É exatamente aqui que você vai fazer a ligação, respeitando fase, terra ou fase neutra e terra certinho. E vai continuar a sua instalação. Depois vai montar e fechar o conector para vedar da forma correta, ok? Ainda dentro da embalagem, você vai encontrar aí também o manual de instruções, inclusive em português. Esse manual já está em português, o que é muito interessante. E é um manual bonito, tá? E com uma série de informações de extrema importância aí para você. Olha só, que manual bacana. Esse manual ele tem um total de, deixa eu ver quantas sessões, um total de 7 sessões, ó, tá? Inclusive falando da questão de reciclagem, o que é muito importante, tá bom? Preocupação da Sage com a reciclagem, né, e o meio ambiente, isso é muito bom. Já visto que a energia solar fotovoltaica tem que ajudar o meio ambiente de todas as formas. Vai vir um cartão de garantia para você preencher caso precisar fazer isso, tá bom? Você que é um cliente final, talvez não fique com esse cartão de garantia, muito provavelmente deve ficar em posse da empresa que fez a instalação para você, talvez até mesmo manuais, tá bom? Mas às vezes pode ser que essa empresa te entregue tudo para você, aí depende muito da política de cada uma das empresas, ok? E vai acompanhar aqui também, ó, um mapa de instalação muito bacana mesmo. Para que serve esse mapa? Muito simples, vai fazer uma instalação de microinversores, tem aqui as fileiras A, B, C, ok? 14 por cada fileira, e aí você vai pegar a etiqueta do número de série que vem no microinversor e colar exatamente na posição que o microinversor está em cima do telhado, facilitando assim a localização em uma possível manutenção, tá bom? Agora vamos ver a parte de trás aqui, a parte de dissipação desse microinversor, né? Olha só, a parte de trás é muito bonita também, tem um sistema de dissipação aletado muito legal, com um design bacana, tá? É bem grosso aqui o alumínio, tá bom? A gente vê que é bem robusto, escrito Sage, e aqui nessa parte temos o LED de indicação de funcionamento. Muito show de bola mesmo. Olha, sinceramente eu curti demais aqui este microinversor. Ultimamente a gente vem trazendo muito conteúdo de on-grid no canal, sob demanda aí da própria audiência, de clientes finais que querem utilizar a energia solar fotovoltaica, mas têm dúvidas, de integradores, instaladores, distribuidores e, sobretudo, os fabricantes que querem que nós apresentemos para você a tecnologia que eles têm. Isso é muito show de bola. Agradecer de antemão aí a Sage, né, por ter entrado em contato conosco para esse tipo de parceria. Isso é muito bom, ajuda o trabalho de todos, inclusive você, a fazer uma escolha bacana. Estou tirando as coisas que estão aqui na mesa para a gente ver agora o que veio dentro desta caixa misteriosa que a Sage mandou para a gente. Eu acredito que eu já passei para você todos os detalhes deste microinversor e os próximos vídeos, como disse, vai ser instalação e configuração na prática. Então, vamos abrir esta embalagem e ver o que mais que nós recebemos aqui da Sage. Vamos ver o que tem aqui. Oh, bacana, veio uma sacola bem bonita. Olha que legal aqui, simulando aqui uma placa de circuito impresso, né? Muito show, bacana demais. Vamos deixar aqui nesse canto, beleza? Vamos, olha que legal, não sou fã, não uso boné, mas olha, veio um boné bacana, muito show, legal demais. Veio aqui duas canetas, bonita pra caramba também, olha só, canetas bem legais, bem bonitas essas canetas aqui, gostei demais. Provavelmente a Isabela já vai querer uma para ela. Veio aqui também uma espécie de um caderno, talvez, uma agenda, acho que não, mas é um caderno para a gente fazer anotações. Olha que show, bacana. E veio que isso aqui deva ser algum kit de brinde, né, que a Sage
fornece aí nos eventos que ela participa. É exatamente, olha só, um caderninho de anotações, muito legal mesmo, tá? Bacana, um pendrive da SanDisk de 32 GB, show de bola, curti pra caramba aí, pendrive SanDisk. E tem aqui uma caixa aqui também, ó, uma outra caixa aqui dentro. Vamos ver o que tem dentro desta outra caixa. Deixar a sacola aqui também. Vamos ver. Oh, bacana. Olha que legal, gente. Show de bola. Um kit aqui para carregamento de celular através do carro. Vem um chaveiro bonito. Olha que bacana. Aqui a gente vai conseguir colocar o celular também aí no para-brisas do carro. Top demais. Vem aqui, isso aqui eu acredito que deve ser algum tipo de aromatizante para o veículo. Deixa eu ver. Aqui, olha só, o sistema de cabos com vários USBs aqui diferentes. Muito show, olha. Bacana. Curti demais isso daqui. Muito show de bola. Olha que legal aqui. Ah, isso aqui faz parte daqui, ó. Acabou saindo, mas isso aqui vem aqui, olha. Que bonitão. Na cor da Sage. Muito, muito top mesmo, tá? Vem aqui um carregador para cigarrete de veículos, né? Para você plugar lá no veículo e carregar teu celular. Vem mais um outro acessório aqui. Olha que legal, gente. Bacana. Com imã aqui para... Sinceramente, eu não tenho ideia para que eu vou usar isso aqui. Tem alguma ideia, Lucas? Para que serviria isso? Não tenho ideia. Se você está assistindo, chegou aqui, tem ideia do que seria, comenta aqui embaixo pra gente, tá bom? Essa parte aqui, eu acredito... Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Aqui é algum tipo de aromatizante que a gente vai colocar no carro. Acho que isso aqui deve colocar aqui dentro e coloca lá no veículo. Olha que show, tudo em alumínio, gente, que bacana. Tudo em alumínio, né? E por último aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui nesse estojo. Olha só que bacana, um guarda-chuva, gente. Que legal, um guarda-chuvinha bem pequeno. Não vou abrir aqui dentro do laboratório, não. Dizem que abrir guarda-chuva dentro de casa chama chuva, dá azar. Não sei se isso é verdade, não acredito nessas coisas, mas... Olha só, um guarda-chuva bonito pra caramba. Que legal, gente. Top demais. Olha, curti pra caramba fazer esse review aqui pra vocês. A apresentação desse inversor bem bacana aqui que a Sage enviou pra gente apresentar pra você. Eu espero que você também tenha curtido esse conteúdo. Deixa aqui embaixo no campo de comentários dúvidas que você tenha sobre esse microinversor da Sage ou de algum outro equipamento da Sage, que na medida do possível a gente tenta responder para você, e acredito que o pessoal lá da equipe de suporte da Sage também vai estar acompanhando aqui o canal para tentar te responder, tá bom? Vai ter mais conteúdo como esse aqui no canal, mostrando esse microinversor sendo instalado na prática, configurações. Se você não quer perder e chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações para não perder nada, e aqui do lado mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!